Bom dia, meus irmãos. Graça e muita paz seja com cada um de vocês. Uma alegria poder estar aqui nesta manhã para juntos pensarmos um pouco sobre alguns assuntos importantes, de forma breve, porém relevante para a nossa vida. Hoje eu gostaria de pensar com você acerca de conflitos. Conflitos na família, conflitos fora da família, né? Por que existem conflitos? Porque, numa média, o homem tem dificuldade de ligar consigo mesmo. Por causa do que reside no nosso coração, no coração do ser humano. Jesus, quando explicava acerca desse assunto, ele disse que no coração do homem não há nada de bom. É dali que parte a maioria das intempéries que nos cercam ao longo do dia. Nosso coração é cheio de coisas que não agradam a Deus. Existem conflitos porque o ser humano ele tem dificuldade de lidar consigo mesmo, tem dificuldade de lidar com as pessoas ao redor. Em maior ou em menor escala, meus irmãos, o ser humano vive afastado de Deus. E quando estamos afastados de Deus, não tem jeito. Outra coisa ocupa o nosso lugar. Você já parou para pensar quais são as principais fontes de conflito? Já parou para pensar o que nos leva a quebrar a comunhão, ou com o irmão em Cristo, ou dentro da nossa casa, ou com amigos no trabalho? Preste atenção para você ver. São detalhes minúsculos. Nós entramos em conflito, por exemplo, por divergência de opiniões. Ninguém pensa igual. Ninguém consegue pensar igual. Cada um de nós temos uma forma de pensar sobre um assunto. Mas geralmente alguns conflitos nascem por causa de divergências de opiniões. Quem é que disse que a minha opinião é a correta ou é a verdadeira? Porque eu tenho dificuldade de ouvir outras pessoas e ponderar sobre a posição deles sobre esta ou aquela situação. Por outro lado, conflitos também nascem por questões financeiras. As pessoas querem ter muito, não se contentam com o que têm, murmuram daquilo que recebem. O ser humano é fantástico, não há nada que satisfaça o ser humano. Ele compra algo que ele persegue ao longo de muito tempo, depois de alguns dias aquele algo já não é mais importante para ele, ele já está de olho em outras coisas, né? Independência dos membros, né? No caso, por exemplo, de família, né? Conflito de gerações. Os nossos filhos crescem, tomam vulto, criam seus próprios meios de viver e suas próprias formas de interpretar as coisas, e nós, os mais experientes, acabamos entrando em conflito. A sua forma de ver as coisas é diferente da forma desta geração. Geralmente nós vivemos mais, já levamos muitos capotes na vida, já apanhamos muito da vida. Então nós estamos vendo esta geração caminhando na mesma direção em que nós caminhamos quando éramos mais jovens. E o que acontece? Conflitos, discussões, coisas que não poderiam acontecer. Conflitos também aparecem por intransigência em não ceder diante de uma situação, prepotência, capacidade de não se curvar diante de uma ou outra situação. O Philip Yancey escreveu um livro chamado Maravilhosa Graça. Eu não sei quantos irmãos já leram esse livro, mas é um best-seller. É um tapa em cada página que a gente vira. E ele mostra o que a falta de graça causa no coração das pessoas. Ele conta a história de uma família
E nesta família, o pai, ele tinha 6 filhos e ele batia deliberadamente nessas 6 crianças. Se um fizesse alguma coisa errada, os outros 5 apanhavam, e quando não faziam, ele batia por questão de prevenção. Vai lá que fez alguma coisa. Isso desencadeou um ódio muito grande no coração dessas crianças, até que um dia esse pai foi embora e as crianças ficaram com a mãe, que também não era diferente no seu tratamento. Cada um seguiu seu rumo. E olha para você ver o poder maléfico da falta de perdão. Uma dessas meninas acabou ficando com o pai, reencontrando o pai. E ela era judiada por este homem, até que ele também sumiu. O ódio no coração desta moça era tão grande que ela se referia ao pai como aquele homem e não tinha mais nenhum desejo de reencontrar ele. Casou-se e até então ela colocava na cabeça de que não seria para os seus filhos o que os pais foram, mas ela só colocou isso na cabeça. Ela transferiu para os seus filhos a mesma arrogância, a mesma prepotência. E nesse inteirinho, esse homem rodando aí pelo mundo, ele encontrou-se com Cristo. E ao encontrar-se com Cristo, a primeira coisa que esse homem fez foi ter o desejo de pedir perdão aos filhos. Todos o perdoaram, menos Daisy, essa moça em questão. Ela dizia que jamais iria perdoar aquele homem. Das filhas ou dos filhos que ela gerou, uma dessas moças, uma dessas meninas, também encontrou com Cristo e pôs um ponto final nesse ciclo de não graça. Meu irmão, é simples. Qualquer um de nós pode interromper este ciclo demoníaco de não graça. Eu e você podemos fazer isso hoje. Parar, dar um ponto final neste caminho tenebroso de conflitos. Quando, já ouviu o ditado popular, quando um não quer, dois não briga? Então, cabe a nós, conhecedores da palavra de Deus, pôr um ponto final nisso. Parar com este ciclo diabólico que tem destruído gerações. Como lidar, como gerenciar conflitos? Pare para pensar um pouquinho. Orando. Sabe por quê? Somente Deus pode dar sabedoria para lidar com o conflito. A gente precisa saber com quem e com o que nós estamos lidando. Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6 e verso 12, de que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso nas regiões celestiais. O diabo sempre está por trás dos conflitos. Não é que eu estou pondo a culpa nele, não. Tem pessoas também que tudo é o diabo. Não, mas ele é a fonte do conflito. Quando Jesus falava sobre ele, Jesus, de forma sucinta, disse que ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Em João, capítulo 10, nós encontramos esta descrição das atitudes do inimigo. Então, por trás de conflitos, sempre está o inimigo da nossa alma. Então, Paulo manda fazer o quê? Orar, buscar e se preparar para combatê-lo, resisti-lo. Pedro depois escreve lá em 1 Pedro 5,8, dizendo que ele é um leão que ruge ao nosso redor buscando a quem possa tragar. Depois, geralmente nós ficamos ali no verso 8, mas o verso 9 diz que a quem devemos resistir firmes na fé, entendendo que as mesmas lutas se cumprem na vida dos nossos irmãos. Lidando com conflitos através da oração, você vai ser vitorioso.
tomando atitudes sadias para neutralizar os conflitos, sabe? Falando a verdade uns com os outros, perdoando, não deixando o sol se pôr sobre a nossa ira. São as atitudes sadias e sábias que podem nos livrar do conflito. Eu quero concluir a minha palavra esta manhã. Quero dizer para você que conflitos fazem parte da vida. Não deveria. Né? Fazem parte da nossa convivência. Né? Mais dia ou menos dia nós vamos ter um encontro com um conflito, seja no trabalho, em casa, na igreja, entre amigos. São muitas as fontes de onde ele vem, né? Aqui não dá para a gente esgotar todas elas. Vida devocional sadia é o segredo para nós desviarmos-nos ou gerenciarmos os conflitos. Por quê? Vida devocional leva você à presença de Deus. E na presença de Deus você recebe a graça necessária para lidar com essas coisas. Escute, alguém tem que romper o ciclo de não graça. Nunca espere que a outra pessoa faça isso. Lembra do que Paulo fala aos Romanos? No que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. Alguém tem que dar o primeiro passo. Isso às vezes não acontece entre casais, por quê? O marido está esperando que a esposa tome a posição. Ela está esperando que o marido tome a posição. O colega espera que o colega tome a posição. E por aí vai a onda. Sempre esperamos que as outras pessoas façam. Mas olha, você tem o poder na mão, no coração e na mente, para tomar uma decisão. Você pode interromper o ciclo de não graça que gerencia, que comanda, que fomenta os conflitos. Faça isso hoje. Eu tenho certeza que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, vai inundar o teu coração. Tenha um bom dia. Deus te abençoe.